Tem um tempo bom vindo por aí. Olá você, como você está? Hoje eu decidi transmitir daqui, ó, do meu sofá, da minha sala. Essa sala tem sido o meu estúdio, tem sido a minha sala de aula durante os dias de pandemia. Hoje eu gostaria de estar pensando com você sobre este tema. Tem um tempo bom vindo por aí. Você já ouviu falar daqueles profetas da morte? Já ouviu falar? Daquelas pessoas que só anunciam, só falam de coisas ruins, só anunciam o mal, a destruição, a morte e o caos. Eu geralmente comparo essas pessoas com os corvos lá da Europa medieval. Lá eles acreditavam que o corvo era alguém que vinha levar a alma de alguém que morresse. Então era um péssimo presságio ter um corvo, né, sobrevoando a sua casa. Aqui no Nordeste, no interior do Nordeste, mais precisamente, tem o rasga-mortalha. A coruja rasga-mortalha. Quem ouve, né, aquele som se arrepia, porque acredita que é o anúncio do mau presságio. Pois é, tem gente que é exatamente assim. Nós estamos vivendo em meio a toda essa dificuldade que nós estamos enfrentando, mas por incrível que pareça, tem gente que só dá ênfase a notícias, a informações ruins. Tem gente que não tem condições nenhuma de visitar um doente. Você sabia? Ao olhar para o indivíduo que está doente, falando ou ficando calado, suas expressões faciais e corporais emitem uma mensagem tão negativa que o doente piora somente ao receber aquela visita. Pensando em pessoas assim, eu gostaria de refletir com você num texto bíblico do profeta Isaías, capítulo 52. Abra sua Bíblia aí e deixe aberta em Isaías 52. Eu não vou ler o texto todo aqui. Eu vou ler apenas 2 versículos, o versículo 6 e o versículo 7. Mas eu gostaria que você depois lesse o texto todo para acompanhar o texto, o contexto, a sua interpretação naquela época e a sua aplicabilidade nos dias de hoje. Vamos lá? Isaías, capítulo 52, versículos 6 e 7. Diz assim o texto: Por isso o meu povo saberá o meu nome. Naquele dia saberá que sou eu quem fala. Eis-me aqui. Quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam boas novas, que faz ouvir a paz e que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Dessa forma, eu gostaria de repetir: tem um tempo bom vindo por aí. Esse texto do profeta Isaías, ele foi escrito aproximadamente em 700 antes de Cristo. Os nossos irmãos hebreus, né, o nome deles lá no Antigo Testamento, os hebreus, haviam se dividido em 2 reinos. O reino do norte, Israel, cuja capital era Samaria, o reino do sul, Judá, cuja capital era Jerusalém. E 2 reinos vizinhos, a Assíria e a Babilônia, 2 reinos caldeus ou mesopotâmicos, invadiam suas terras, destruíam suas casas, matavam seus idosos
e escravizavam seus jovens e suas crianças. Foram anos inteiros, décadas até, de batalhas, de tormentos e de morte. Quando um arauto é uma espécie de vigia que ficava lá na torre, né, anunciando as coisas, advertindo a população do que estava acontecendo. Quando um arauto subia na torre e tocava a sua trombeta, eles já se arrepiavam, pois esperavam uma outra notícia ruim que estava chegando. Nos dias de hoje, será que é diferente? Começando pela grande mídia, pelas grandes emissoras de televisão, que há pouco tempo criticavam aqueles programas populares que só anunciavam mazelas, mortes, massacres, chacinas, na maioria das vezes nos bailes e nos bares da periferia. Pois é, nos últimos anos, pelo menos nesses 2 últimos anos, essas grandes emissoras reservaram boa parte do seu espaço nos seus noticiários para anunciarem o caos e a morte, que são verdadeiros, né? O problema que nós estamos enfrentando, a superlotação dos hospitais, a falta de vagas, o grande número de mortes, isso tudo é verdade. Porém, é apenas uma parte da verdade. Por assistirem e reassistirem essas notícias, mas boa parte de nossa população já adoeceu e está adoecendo com medo, com pânico, com ansiedade, com depressão e com uma outra sorte de males emocionais, psicológicos, psíquicos. E estão morrendo dentro de suas casas, não tendo as suas casas como uma fortaleza, como um castelo protetor. Muito pelo contrário, essas casas se tornaram cárceres, se tornaram prisões, de onde eles não podem escapar. Tem um tempo bom vindo por aí. Nós estamos precisando ouvir boas notícias e ver boas imagens. Nós estamos precisando de ver e ouvir, não coisas criadas ou inventadas, mas nós estamos precisando ouvir boas e verdadeiras notícias, boas e verdadeiras informações que precisam circular e chegar até nós. Precisamos nos alimentar, nos nutrir dessas informações e, mais ainda, divulgá-las para outras pessoas, para outras redes, para outros grupos, para outras listas, para que mais e mais pessoas que estão com sua mente e com o seu coração contaminados pela destruição, para que essas pessoas possam, enfim, ser purificadas por uma mensagem de vida e de esperança. Pensando dessa maneira, eu gostaria de compartilhar com você algumas informações verídicas, que eu gostaria de compartilhar com você agora. A primeira dessas informações é que lá no Reino Unido, na Grã-Bretanha, a gente lembra quando fala do Reino Unido, pensa só na Inglaterra, né? Mas a Inglaterra é o principal país do Reino Unido. A Irlanda, a Escócia, o país de Gales, né? A própria Inglaterra. Lá o Reino Unido anunciou essa semana, no dia 12, o fim do lockdown. 3 meses que eles passaram completamente fechados para o mundo. Bares, escolas, academias, shoppings, barbearias. E eu estava vendo a reportagem e o pessoal estava eufórico, porque podia agora ir para o salão de beleza, fazer um penteado novo, fazer um make novo. Então havia uma euforia com essa informação. Gente, e na Inglaterra, no Reino Unido, isso foi possível porque
Primeiro, eles viveram 3 meses duros e tristes de fechamento total da economia. Em segundo lugar, eles investiram maciçamente em vacinação. Você sabia que lá no Reino Unido, mais de 60% da população adulta já foi vacinada? Oh, glória a Deus! A saúde está chegando para aquele povo, e a saúde que está chegando está fazendo também a economia voltar a se mover. É verdade que nada se move tão rapidamente assim. Eles também passarão por esse período, estão passando e passarão por esse período de crise. Mas existe uma boa notícia. Tem um bom tempo vindo por aí. Você também ouviu essa reportagem? Você também ouviu essa notícia? E ao ouvir, você já compartilhou com alguém, você já mandou para alguém que está em casa desesperado, alguém que está aflito, alguém que está com medo. Você compartilhou essa boa notícia também. Tem um bom tempo vindo por aí. Pois eu vou lhe dizer que existe mais uma boa notícia. Entre tantas, existe mais uma boa notícia. A partir de amanhã, dia 18 de abril de 2021, lá em Israel, a partir do dia 18 de abril em Israel, nos ambientes públicos, nos ambientes abertos, não será mais obrigatório o uso de máscara. Oh, que bênção, que alegria! Pois é, lá em Israel, 61% de toda a população. Eu disse que no Reino Unido, mais de 60% da população adulta, né? Pois lá em Israel, mais de 60% de toda a população já tomou as 2 doses da vacina. Eu sei, e eu já disse isso aqui algumas vezes, enquanto muita gente está esperando a medicação miraculosa que vem de Israel, lá em Israel, eles mesmos investiram maciçamente na vacinação, porque eles acreditaram que a vacinação traria um resultado. E a partir de amanhã, as pessoas poderão tirar as suas máscaras, não por rebeldia, não por revolta, não por protesto, mas elas poderão tirar suas máscaras, porque eles já estão vivendo num momento, numa situação em que está mais seguro. Eles estão mais protegidos, eles estão mais imunizados. Você também ouviu essa informação? Você compartilhou essa informação com alguém? Você mandou pelo Zap aí ou pelas redes sociais, as outras redes, para alguém essa informação? Pois é. Você que é judeu, que mora no Brasil, ou você que é evangélico, geralmente é neopentecostal, mas não só os neopentecostais, fazendo parte de qualquer outro grupo de evangélicos ou outro grupo da sociedade, você que tem esperado o remédio milagroso que vem de lá, ou você que tem colocado em suspeição a vacinação por critérios religiosos, por um sermão, uma pregação, ou uma instrução, ou uma palestra, de quem quer que tenha feito, você que tem questionado a segurança e a eficácia da vacinação, você já ouviu essa informação? Você sabe o que é que os cientistas de Israel, da Alemanha, da Inglaterra, da Espanha, dos Estados Unidos, do Canadá têm espalhado pelo mundo? Você também já divulgou essa ideia? Você já se nutriu dessa informação? Você pode até achar que eu estou aqui para lhe confrontar, ou que eu estou aqui para lhe desrespeitar a sua ideia, desrespeitar a sua crença, desrespeitar a sua convicção.
mas o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é lhe dizer e lhe ajudar a perceber que nós precisamos falar de coisas boas. Nós precisamos compartilhar experiências exitosas. Nós precisamos anunciar dias de verdadeiras, dias verdadeiramente melhores. Nós precisamos pregar, proclamar a paz, pregar as boas novas. Ou seja, meu irmão, nós precisamos dizer: tem um tempo bom vindo por aí. Para aqueles irmãos lá da época do profeta Isaías, estava ficando claro que nem a Assíria, nem a Babilônia, nem os reinos que se seguiriam a eles, sejam os persas e depois os gregos e depois os romanos, nenhum deles triunfaram e triunfariam para sempre. O seu domínio, o seu controle, a sua força, a sua tormenta, tudo isso era passageiro. Eles estavam vivendo, mas eles iriam superar, porque o tempo de Deus estava vindo. Quando estivermos em tempos de calamidade, em tempos de opressão, em tempos de dificuldade, nós precisamos lembrar que, em primeiro lugar, Deus é Ele quem reina e Ele tem o controle de tudo nas suas mãos e é dele que vem o nosso socorro. Dessa forma, eu queria lhe convidar. Na verdade, eu queria lhe convocar. Na verdade, ainda, eu queria lhe desafiar a ser um arauto, a ser um atalaia, a ser um mensageiro do Rei dos Reis. Se você é alguém que tem um talento para escrever, se você é alguém que escreve, escreva uma coisa boa, escreva uma coisa bonita, escreva uma mensagem de esperança. Se você é alguém que compõe ou alguém que canta, faça o mesmo. Se você é alguém que tem o talento e desenha e pinta, pinte uma boa imagem para encantar e trazer esperança ao coração do povo. Oh, se você tem um outro talento, se você é alguém que atende, vista-se do seu melhor sorriso, da sua melhor expressão e atenda, trazendo alento a quem está precisando de ajuda. Se você é professor como eu, filho, dê a sua melhor aula, a sua aula mais bem elaborada. A sua aula não somente do conteúdo da sua disciplina, mas a aula que trará ao seu aluno, ao seu educando, a vontade de continuar investindo, porque a educação é fonte de transformação. E se você é médico? Se você é profissional de saúde, acolha esse seu paciente como o seu, pois acredite, a maioria deles está numa situação que eles são considerados pacientes de ninguém. Eles estão ali largados, se sentindo esquecidos, se sentindo abandonados, porque estão longe da família que foi proibida por uma questão médico-sanitária de estar com eles. Mas se você é aquele que tem lá o seu smartphone, eu quero lhe lançar esse desafio durante toda essa semana. Não envie, não reproduza, não repasse, não encaminhe nenhuma mensagem de medo, de alerta, de susto, né? Nenhuma mensagem de morte. Ao invés disso, encaminhe na sua lista, no seu grupo, para os seus amigos, para a sua família, uma mensagem de esperança, uma mensagem de paz. E se você não souber escrever ou pronunciar nenhuma palavra,
envie apenas uma flor, apenas um coração, e creia que aquela pessoa que receber, o receberá com o consolo e com a paz que a sua alma precisa. E se você, meu irmão, se você, minha irmã, se você é um pregador como eu, seja pastor, líder, presbítero, diácono, missionário, obreiro, se você é um pregador como eu queria lhe fazer um convite durante esses dias de pandemia. Vamos anunciar juntos o ano aceitável ao Senhor. Vamos militar no exército de Cristo. Vamos militar na seara do Senhor. As almas estão aflitas e angustiadas. E Jesus diz, essa multidão é como ovelhas que não têm pastor. Eles precisam ser acolhidos, eles precisam ser acalentados, eles precisam ser consolados, eles precisam ser trazidos à presença de Cristo. E Cristo diz, o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. É Cristo quem diz, eu vos aliviarei. Vamos usar os nossos púlpitos, os nossos meios de comunicação, as nossas mídias, as nossas redes sociais, para ao invés de estar falando sobre política, e há um momento certo para falar de política, eu não estou me excluindo disso, ao invés de falarmos de ideologia, e eu não estou também me omitindo diante disso, eu acho que há um momento também para falar sobre isso, mas este momento agora é momento primeiramente de oração, e nós já temos falado sobre isso, é um momento de oração, mas é um momento de anunciarmos que há um tempo bom de Deus vindo por aí. Embaixadores do reino de Deus, mensageiros da salvação de Cristo, arautos das boas novas, levando o consolo, o conforto e a paz aos corações. Tem um tempo bom vindo por aí. Hoje é dia de anunciar as boas novas. Hoje é dia de anunciar o Evangelho. E essas boas novas e esse Evangelho se configura em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que levou as nossas dores, aquele que levou as nossas angústias, aquele que levou as nossas aflições, aquele que quer consolar, confortar, aliviar o nosso peso e nos dar a certeza, a convicção de vida eterna. Tem um tempo bom vindo por aí. Bem-aventurado, felizes, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas, daqueles que anunciam o Evangelho, daqueles que anunciam a paz. Que Deus nos traga uma mensagem de paz ao coração.